igreja, olá amigos, irmãos, que possamos mais uma vez louvarmos e adorarmos o nosso Deus juntos. E o meu desejo nesse dia, nesse louvor, é que o amor do nosso Deus te alcance onde você estiver. E esse amor, ele não muda, ele não falha, ele se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Que ele possa se renovar na tua vida hoje. Vamos louvar ao nosso Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha.
2021, né? Vamos lá, começando a semana, para muitos já 1000, né? Para outros recém iniciando, e assim vamos adiante, né? Assim vamos ver o que nos espera em 2021. A princípio, todos nós temos fé e esperança que seja um ano maravilhoso, né? Mas como foi para você 2020? Teve recuperação? Você conseguiu passar por todas as diversidades que surgiram? E como é que foi os outros? Como é que foi para os outros? Aqueles que nós conhecemos, aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, parentes e assim por diante, né? Como foi para eles? Como é que terminaram o ano? Nós precisamos, às vezes, refletir sobre essas questões. Vamos orar novamente, vamos entregar esse tempo a Deus. Senhor, queremos nos colocar diante de Ti, Pai, pedindo a Ti que o Espírito Santo nos encha, que abra a nossa mente, o nosso coração, que a gente possa estar aqui, Pai, esse momento dedicando louvor e adoração a Ti. E também entendendo, Pai, o que Tu queres nos falar, Senhor, através dessa palavra, nessa manhã de ceia. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o que aconteceu com a pandemia? O que aprendemos com a pandemia em 2020? Quais os segmentos que recuperaram, né? Eu creio que a maioria concorda que a indústria, o transporte, a construção civil, segmentos online, né? Nem se fala, né? Vendas online explodiu, né? Muito trabalho nessa área. Falta de produtos, inclusive, né? Tanta necessidade, tanta gente tentando fazer a máquina andar de novo. Então, muitas áreas foi boa, foi muito melhor do que eu esperava. Aquele início assustou todo mundo, mas depois deu uma retomada assim, surpreendente, né? Mas quais foram os segmentos, os setores que foram prejudicados? Teve muitos segmentos que foram prejudicados, né? Os restaurantes, parte do comércio, hotéis, turismo, quem promove eventos, quem trabalha com educação, principalmente a educação, né? Os colégios, escolinhas particulares. A pandemia deixou as suas marcas, com mortes e com talvez em alguns pontos uma economia bem sensível, bem delicada, ao ponto de algumas empresas, alguns segmentos terem que fechar as portas, né? Então, a pandemia, de certa forma, por um lado foi bom, por outro lado, para muitas pessoas foi ruim, foi complicado. Mas e o que falar da igreja? Qual o prejuízo para a igreja? Qual o prejuízo para a igreja? Eu creio que o maior prejuízo para a igreja tenha sido a comunhão, o relacionamento, né? Não poder dar um abraço nas pessoas, não poder ver um sorriso no rosto de vocês por causa da máscara, não poder se visitar muitas vezes, né? Por causa de algumas pessoas que têm uma certa limitação na saúde. Então, por causa dessas questões, tudo foi restrito. Houve uma restrição em relação à igreja. Também em relação à própria celebração. Hoje nós temos números limitados de pessoas para estar na celebração. São 30 pessoas por celebração. Não tem como ter mais gente, porque nós estamos em bandeira vermelha. Então a igreja tem sofrido as suas, talvez até perseguições, porque em todos os outros segmentos, muita gente não cumpriu a lei, muita gente continuou vivendo e fazendo o que vinha fazendo, ou talvez até, em alguns casos, pior do que fazia. Mas a igreja tem que dar o seu testemunho. Se a igreja faz isso, ela é mal falada, ela pode ser prejudicada. E eu não discordo disso, eu concordo. Os cristãos têm que dar bom exemplo, temos que ser bons exemplos. Mas eu creio que
temos que ser bons exemplos não só na igreja, em todos os lugares. Nós temos que fazer a diferença em todos os lugares, senão tem alguma coisa errada, né? Então, quando a igreja sim teve muito prejuízo, a igreja deu uma esmorecida, uma esfriada no geral, né? E quanto aos próprios cristãos, uma revista que eu ganhei de um irmão meu em Cristo, eu não vou fazer o nome, não veio ao caso o nome da revista. Eles fizeram uma avaliação durante a pandemia e uma projeção para pós-pandemia. Eles entrevistaram pastores, líderes e membros de muitas igrejas no Brasil. O resumo assustador é que, segundo a revista, alguns cristãos simplesmente desapareceram, caíram no buraco e sumiram, né? Outros se esconderam e outros ainda usaram do vírus como desculpas. Mas pior do que isso ainda, que o mais impressionou os entrevistadores, é que grande parte dos cristãos admitiram ter uma fé muito fraca, e uma outra parte admitiu ser muito egoísta, pensando só em proteger a si próprio e no máximo as pessoas da sua família. Então isso é uma realidade a nível Brasil. Eu não sei nos outros países como é que é, mas no Brasil essa revista fez esse levantamento. E a pergunta que fica para nós e para mim é: e o que virá em 2021? O que virá daqui para frente? Por que essa pergunta? E quando eu precisar da minha fé, quando você precisar da sua fé, como é que vai ser? Por que eu pergunto isso? Porque hoje nós vivemos um tempo que a gente tem os próprios recursos. Nós vivemos pelos nossos próprios recursos. Eu não conheço ninguém, meu círculo de pessoas, de amigos, que tem que viver pela fé. Todo mundo tem roupa, moradia, alimento. Deus abençoou, foi generoso e deu mais até do que o necessário. Então a gente vive pelos próprios recursos. Agora, se nós tivéssemos que viver naquele tempo de Elias, por exemplo, Elias, num tempo de 3 anos de seca, não tinha mais água, os animais estavam morrendo, não tinha mais comida, os cristãos eram perseguidos, o povo de Israel era perseguido, os profetas estavam sendo mortos, assassinados, e Elias teve que se esconder na beira do riacho, sendo alimentado por um corvo, até que o riacho secou. Se nós vivêssemos no tempo de Gideão foi escolhido por Deus para tirar o povo da miséria. 7 anos de perseguição dos midianitas e amalequitas, que iam como nuvens de gafanhotos, destruíam as plantações dos israelitas, roubavam, queimavam, matavam os animais, as ovelhas, o gado, os jumentos, e perseguiam os próprios cristãos, o povo de Israel, que se escondiam em cavernas, nas rochas, nas fendas das rochas, durante 7 anos. E pior ainda, se nós tivéssemos que viver no tempo de Zíbia de Babilônia, 70 anos. Então, a pergunta é: e quando eu precisar da minha fé? Então, como é que fica para nós entendermos melhor hoje? Se eu tiver que passar por uma situação delicada, complicada, como foi essa da pandemia, que talvez a gente não, alguns de nós nem enfrentou muitos problemas, como seria a minha fé? Uma fé fraca ou uma fé forte? Nós precisamos de uma fé forte, inabalável, que não desfaleça, uma fé que faça a diferença nos nossos dias. Mas como é que eu posso ter essa fé forte? Como é que eu posso ser essa pessoa diferenciada? Eu preciso praticar, exercitar a minha fé. Ninguém fica forte sem um exercício. Deixa eu ilustrar isso um pouco melhor. Tudo o que a gente faz com perfeição, com qualidade, com excelência, vem da prática.
do exercitar. Quantos profissionais, né, que repetem muitas e muitas vezes o seu trabalho e então conseguem adquirir essa prática de tanto exercitar, né? Construtores, quantas casas, quantos prédios, pintores, quem trabalha como um profissional liberal, cabeleireiros, masoterapeutas, e assim vai. Podia aqui citar uma enormidade, marceneiros, eletricistas, e assim vai, né? Quantas pessoas de tanto fazer, exercitar, se tornam pessoas muito capacitadas, fortes naquela área de trabalho delas. Um bom músico, por exemplo, nós temos muitos bons músicos aqui que ministram louvor, que cantam, que tocam. Ninguém começou a tocar simplesmente do nada. O exercício, o treinamento, e aí se tornaram pessoas capazes. Um bom atleta, né? Pessoas que querem fazer um exercício, ficar mais fortes, elas precisam dedicar tempo, elas precisam trabalhar para isso. Então assim também é com a nossa fé. Assim é também com a nossa fé. Agora você deve estar perguntando para si próprio, né? Mas como exercitar, como fortificar a fé? Algo que não é visto, que não é palpável. Como fazer isso? Abre lá em Hebreus capítulo 11, do 1 ao 13. Esse capítulo de Hebreus fala de muitos homens de fé. Mas aqui, no início, explica o que é a fé. Aí diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Versículo 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então essa é a fé. A fé, ela é feita daquilo que não é visto, daquilo que não é palpável. E o versículo 6 também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero destacar aqui com vocês hoje 3 pontos sobre exercitar a nossa fé. Tem muitos exemplos na Bíblia, tem muitos pontos fortes, mas eu quero destacar apenas 3 pontos de como nós exercitarmos a nossa fé. E o primeiro exercício é através do conhecimento. O conhecimento de quem é Jesus, qual é o seu poder e qual é a sua vontade. Podemos fazer isso? Sim. Podemos fazer de que forma? Mantendo uma disciplina de ler a Bíblia diariamente, mais de uma vez se for possível, de orar e jejuar, fazer devocionais, alimentar mais o Espírito Santo de Deus que vive em nós do que a nossa carne. Esse é o primeiro exercício da nossa fé. Precisamos sim nos alimentar do Espírito, nos alimentar das coisas de Deus, através do conhecimento. Mas o que é de fato conhecimento? Paulo explica em Efésios, capítulo 4, vamos lá para Efésios. Capítulo 4, e aqui eu quero começar o inverso, quero ler primeiro o 14, depois o 13 e depois o 12. Então Paulo diz assim, 4, versículo 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, primeiramente, por que buscar o conhecimento? Para que não sejamos mais como crianças, para que não aceitamos qualquer coisa que querem impor para nós, qualquer ideia,
mundana, ou até mesmo muitas vezes com base bíblica, mas um pouco distorcida. Então, primeiro de tudo, o conhecimento, para que a gente confie realmente em Jesus e tenhamos fé, é para que a gente seja sábios, que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Versículo 13, qual é o propósito então? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de buscar o conhecimento, é alcançar a unidade da fé através do conhecimento, para que tenhamos a plenitude de Cristo. Então, esse ponto é muito forte, muito importante. E o versículo 12, com o fim de preparar os santos da igreja, são os cristãos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Como é interessante a gente ver dessa perspectiva ao inverso. Primeiro, nós não podemos ser jogados como uma folha ao vento. Segundo, nós precisamos alcançar a unidade da fé e do conhecimento de Cristo. E terceiro, é para que isso tudo nos prepare para o ministério, a boa obra do Evangelho de Cristo. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos buscar para exercitar a nossa fé. Deixa eu ilustrar de novo aqui. Nós temos duas personalidades dentro de nós, todo mundo sabe disso, né? A de Cristo e a da carne. Faz de conta que é dois leãozinhos gêmeos que nasceram juntos, né? No mesmo dia, porque tem gêmeos que não nascem no mesmo dia, mas enfim, no mesmo dia. E aí a gente começa a alimentar esses leãozinhos. Aquele que eu alimento com o Espírito, de manhã eu acordo cheio de trabalho, já na noite, mas Senhor, hoje desculpa, hoje eu vou orar no caminho, vou fazer aquela oração, né? Senhor, obrigado por tudo, amém. Ou então, eu vou ler a Bíblia de noite, porque durante o dia não deu tempo, de noite, antes de dormir, eu vou ler um pouquinho a Bíblia. Então, esse leãozinho vai se alimentar só com as sobras, só com os restos. Tem um amigo que está precisando de ajuda, irmão em Cristo, eu preciso servir uns aos outros, preciso ir lá dar uma força para ele, ouvir os problemas deles, ou até mesmo fazer um trabalho lá junto com ele, né? Mas eu não posso, eu vou ver se fulano pode ir, nem que eu pague esse plano para ir lá no meu lugar. Isso é um serviço de péssima qualidade, isso não é servir. Então isso são as sobras como o qual nós vamos alimentar o nosso Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Já o outro leão, aquele eu vou alimentar com todos os meus desejos. Aquele eu tenho tempo, o que ele pede eu faço, até com a preguiça eu vou alimentar. Deixa ele descansar, ele comeu bem, ele está forte, deita lá na sombra, numa boa. Então esse leão vai crescer, vai se tornar um monstro dentro de mim, um monstro. Enquanto que o leãozinho alimentado pela fé, pelo Espírito Santo, vai se tornar raquítico, fraco, mal pode andar. Então nós precisamos saber que nós temos essa luta, essa batalha interna, precisamos cuidar como alimentamos as nossas personalidades. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Capítulo 8, do 5 ao 9. Paulo diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, ou o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, quem é o leão que está dentro de mim? Nós não somos da carne, nós somos de Deus, se é que de fato temos o Espírito de Deus. Então devemos alimentar essa nossa personalidade, que é através do conhecimento da palavra e através da nossa fé. Então conhecer a Cristo, às vezes, não significa também só armazenar teologia. Eu não estou aqui fazendo apologia à ignorância. Nós temos que buscar, estudar, porque isso abre a nossa mente, nosso coração. Mas nada adianta eu me formar e estudar muito sobre a Bíblia se eu não praticar. Nada adianta se eu não tiver uma vida transformada. Não vai fazer diferença. Então é importante sim aprender, é importante estudar, mas também precisamos praticar. Precisamos colocar todo esse conhecimento em prática, andar com Jesus, andar lado a lado com Ele. Isso significa que Ele é como um amigo para mim. É andar no dia a dia. Como eu fico junto com um amigo. Como é que você fez no final de ano? No Natal, no virada de ano, você se encontrou com quem? Com os familiares, com os amigos. Dificilmente a gente convida os estranhos para celebrar o Natal, para celebrar a virada de ano. Então nós temos que andar com Cristo como quem anda com um amigo. E exercitar a sua fé significa confiar em quem você conhece. Aqui quero dar outro exemplo. O meu filho, que todos vocês conhecem, quando ele tem um problema, a primeira pessoa que ele liga é para mim. Claro que muitas vezes ele sabe até resolver o problema, ele só liga para mim para ver se eu tenho a mesma ideia, se eu dou o mesmo conselho. Mas por que o meu filho primeiramente liga para mim? Porque primeiro ele me conhece. Ele nasceu, desde que ele nasceu, ele vive junto comigo, com a minha esposa, lógico. Então ele andou junto com nós durante toda a vida. Então ele conhece. Ele não ligaria para um estranho, porque ele me conhece. Segundo, porque ele confia. Ele confia que o pai o ama, que o pai quer dar o melhor. Então meu filho liga perguntando um conselho para quem ele conhece, para quem ele confia. Porque, no mínimo, os pais são amigos dos seus filhos. Ou pelo menos tentam ser. Agora, como é que um filho vai tomar uma decisão, vai ouvir o conselho de um estranho, de uma pessoa que não conhece? Que hoje eu digo para vocês, e vocês conhecem essa realidade. Está difícil de confiar naqueles que nós conhecemos. Imagina naqueles que nós não conhecemos. Eu lembro que desde criancinha, quando eu morava lá na roça, os nossos pais, meus pais diziam: não confie em pessoas estranhas, de jeito nenhum. Não pegue nem uma bala de quem é estranho. E aí a gente andava na colônia, no interior, lá existia 3 quilômetros de estrada de chão sem nenhuma casa. E a gente caminhava, ia para o colégio, ia para o moinho, e ouvia um barulho de carro. Primeira coisa, se jogava no mato, se jogava no milharal. Por quê? De medo dos estranhos. Porque não se deve confiar nos estranhos. Então isso nós temos que entender, que Jesus é o nosso amigo. Desde o dia que a gente se converteu, é o nosso nascimento. É o exemplo do meu filho. A gente tem que andar junto com Jesus. Desde o dia que conheceu a Cristo. Então esse é o primeiro exemplo, o primeiro ponto que eu queria esclarecer. Para nós sermos fortes na fé, nós precisamos conhecer a Cristo. E conhecer é estudar, é andar junto, é confiar, é saber que Ele está do nosso lado. Isso é conhecer a Cristo. O segundo ponto
o segundo exercício da nossa fé é a obediência. E aqui eu quero abrir com vocês Romanos 1,5, só voltar umas páginas aí. Romanos 1,5. Se você não tiver a Bíblia aí, está na projeção. Aí diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Cristo nos chama um povo que seja obediente pela fé. A obediência não vem de outra forma, não vem pela lei. E o exemplo bem prático e bem claro é que grande parte não obedece à lei, como nós falamos a recém sobre a pandemia. Muita gente não obedece à lei. A obediência vem pela fé e não pela lei. Mas eu quero aqui citar 2 exemplos de obediência. Tem muitos exemplos na Bíblia, muitos exemplos bons na Bíblia, mas eu quero usar 2 pilares, 2 homens que Deus usou grandemente. Um para reiniciar a história da humanidade e da criação, que é Noé. Noé foi o homem que Deus usou para reiniciar. É como você deletar tudo lá no seu computador, no seu, sei lá, eletrônico ali, e reiniciar todos os programas novamente. Deus fez isso e usou Noé e sua família para isso. Então abre ali em Gênesis capítulo 6, versículo 13 em diante. Ao 18. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei junto com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira e cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra e o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, Deus conversou com Noé. Deus foi lá e instruiu Noé o que ele devia fazer, como ele devia fazer. Por quê? Porque a terra estava cheia de violência, de maldade. Eu acredito que Noé está vivendo um tempo como hoje, pior que hoje. Eu acredito que hoje só não seja esse tempo devido à igreja. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que tempera essa nossa era, essa nossa estada aqui na terra. Senão seria igual ao tempo de Noé. Então Deus falou todas essas coisas para Noé. Mas e Noé? O que ele pensou? Vou obedecer ou não vou obedecer? O que eu vou fazer? Será que é verdade? Noé, versículo 22, aí no capítulo 6 mesmo, Noé fez tudo exatamente como Deus lhes tinha ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Se você ler todo o contexto aqui, capítulo 6, 7, assim por diante, você vai entender que Noé obedeceu pela fé. Ou seja, se Noé não acreditasse que Deus faria isso, ele não teria obedecido. Essa foi a diferença.
Por isso que Noé se tornou um dos pilares, dos homens tão importante que Deus usou para reiniciar tudo de novo. Caso não fosse dessa forma, nós não estaríamos aqui hoje. O segundo exemplo que eu quero usar aqui é um outro pilar. Um outro pilar não menos importante do que o próprio Noé, que é o pai Abraão. Pai Abraão. Deus disse para Abraão que a partir de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Ele seria o pai de muitas nações. Abraão, um homem comum, não é? Um homem comum, como nós. Mas Abraão também foi testado em sua obediência. Mesmo sendo um homem muito abençoado, um homem protegido por Deus, se vocês verem toda a história de Abraão, vão entender que muitas vezes Deus protegeu Abraão. Mesmo assim, Abraão foi testado a sua fé. E eu quero que vocês abram então, ali em Gênesis mesmo, 22, capítulo 22. Versículo do 1 ao 3. Deus então chamou Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, nos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então, Deus falou para Abraão: vai lá no Monte Moriá, eu vou te indicar o lugar. Você vai caminhar 3 dias, você vai até lá, e você vai oferecer o seu filho em sacrifício ali, como holocausto. O que Abraão fez? Ele não disse: mas Senhor, olha o tempo que eu esperei para ter o filho da promessa, que o Senhor mesmo me prometeu, agora o Senhor quer que eu vou lá e sacrifique o meu próprio filho? Abraão não questionou. Ele levantou cedo, se preparou, pegou seus servos, achou lenha e foi para o lugar que Deus iria enviá-lo. Mas por que Abraão foi obediente? Por que Abraão foi tão obediente a Deus? Olha o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Hebreus 11, 19. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ou seja, Abraão teve fé. Ele acreditou que o filho dele ia ser sacrificado e que ia ressuscitar. Então Abraão obedeceu por causa da fé. E esse foi o exercício da fé, tanto de Abraão como de Noé. Obediência. E se nós não obedecemos a Deus, não obedecemos os seus mandamentos, não seguimos a sua palavra, nós não vamos exercitar a nossa fé de forma alguma. Então esse é o segundo exercício da nossa fé. E o terceiro e último ponto são as provações. Bom, aqui já diz a palavra, né? A nossa fé precisa ser provada. São as provações. E aqui eu quero usar um exemplo que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, do 25 ao 29. Versículo 25.
E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E o versículo 33: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui Jesus estava questionando quem teria tocado em suas vestes, e a mulher foi lá com medo e disse: não, fui eu. O que aconteceu com essa mulher? Essa é uma mulher anônima. Não é nem Abraão, era uma pessoa simples, comum. Por 12 anos ela sofreu nas mãos dos médicos. Por 12 anos ela buscou tudo que foi recurso, gastou tudo que tinha para tentar se curar de uma hemorragia que não tinha cura. Mas bastou apenas tocar nas vestes de Cristo, bastou apenas um momento de fé, e ela foi curada. Agora eu pergunto: se essa mulher não tivesse esse problema, essa enfermidade, será que ela iria atrás de Cristo? Ou seja, quando nós temos dificuldade, provações, se nós não passarmos por elas, será que nós vamos até Cristo sem as provações? Então essa mulher, por causa do seu problema, ela foi e buscou a solução. E lá, nesse momento, no exato momento que ela teve fé, ela foi curada. Aí pergunto para você: há quantos anos talvez você está enfrentando uma dificuldade, um problema na sua vida? Há quantos anos você já tentou várias pessoas, vários argumentos, sei lá, de todas as formas resolver, não consegue resolver? Já tentou ir a Cristo, ter uma fé inabalável, uma fé forte que possa curar? Porque essa mulher precisou de um milagre. Muitas vezes nós precisamos de um milagre, mas um milagre só acontece por meio da fé. Não existe outra forma. O milagre só acontece por meio da fé. Então eu pergunto o seguinte: e quando enfrentarmos um problema tão grande que nós não podemos resolver, como por exemplo uma pandemia, uma perseguição, não se sabe o que vai vir daqui para frente. Pode ser, a gente tem fé que tudo vai ser melhor, mas pode ser que não. Pode ser que coisas piores virão. Como é que nós vamos fazer? Vamos ter perseverança? Vamos ter fé nessa hora? Qual é o tamanho da fé? Mateus capítulo 14 fala sobre o tamanho da fé. Jesus explica para Pedro qual é o tamanho da fé. O versículo 14, capítulo 14, do 28 ao 31. Senhor disse a Pedro: se és tu, não, Senhor disse Pedro, perdão, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Respondeu, né? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Qual é o tamanho da fé? Pedro duvidou.
é duvidar, é não crer. Esse é o tamanho da fé. Pedro teve dúvidas que iria se afogar, por isso ele começou a afundar. Então, para resumir e concluir sobre o exercício da nossa fé, nós precisamos primeiramente conhecer a Cristo, conhecer, andar com Cristo. Segundo, obedecer, confiar em Jesus. E terceiro, nós precisamos passar por provações. A nossa fé precisa ser provada. E aí estamos prontos para o que virá em 2021 e daí para frente, né? Estamos vivendo de fato um tempo difícil, um tempo de fé fraca no mundo. Precisamos seguir os exemplos de Abraão, de Noé e dessa mulher anônima. Na hora mais difícil da vida deles, ela não vacilou. A fé deles não vacilou. A fé deles não falhou. Na hora de extrema provação, a fé deles não falhou. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você meditar durante a semana. Pergunte a si mesmo: e quando eu precisar da minha fé? Amém? Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, te agradecer por podermos entender, Pai, que a Tua Palavra nos oriente, que a Tua Palavra nos dá sabedoria, Pai, para termos uma fé forte, uma fé que não vacila, que não desfalece, uma fé que não vai falhar na hora de extrema dificuldade, Pai. Que a gente possa realmente confiar em Jesus, que é o nosso amigo, que é o nosso Pai, que é o nosso irmão, que é tudo em nossa vida, e que nós o conhecemos desde o dia que aceitamos a Ele. Que a gente possa estar junto e que possamos crescer esse ano como cristãos na plenitude de Cristo. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Somos agradecidos, Senhor.